um polígono de 17 lados. E a construção é bem interessante, assim, o jeito que ele faz a construção. Ela é bem complicada, mas é bem interessante, assim. Faz você aprender bastante coisa. Bom, em particular, esse tema é interessante porque você começa com um problema que é completamente geométrico, né? Você quer literalmente fazer construções usando uma régua e um compasso. E depois de algum tempo, vira um problema puramente algébrico. E aí a gente vê como você consegue resolver problemas fazendo essa conexão entre diversas áreas da matemática. Eu acho que é por isso que a gente, enfim, tão importante que a gente conheça outras áreas e escute seminários e palestras de professores de diversos backgrounds, né? Então, eu quero começar com a palestra, Ctrl L, assim. Tá todo mundo vendo a minha tela? Aham. Show. Então, bom, eu fiz aqui um índice, né, para meio que guiar a nossa palestra de hoje, mas eu queria ter feito uma apresentação de slide diferente para cada dia, e aí eu vi que ia dar um trabalho desnecessário, então eu preferi fazer uma só, então não ligue muito para essa sequência aqui, não vai ser exatamente essa sequência que a gente vai seguir. Eu vou contar para vocês mais ou menos como é que a gente vai seguir. Então, primeiro, vamos abordar os axiomas da construtibilidade com régua e compasso. E aí vamos ver que para construir um polígono regular de n lados, isso é equivalente a você simplesmente construir um número complexo. E encontrar esse número complexo equivale a você construir um segmento de tamanho específico. E a partir daí a gente vai começar a fazer as nossas definições. Então, coloquei aí um texto introdutório para dizer que isso vem desde a Grécia, né? Então, a matemática grega é meio que uma matemática geométrica. Mais ainda, uma matemática de construções geométricas. Então, eles estavam interessados em fazer construções literalmente com régua e compasso. E é assim que eles davam soluções para um problema, né? Então, você queria resolver um problema no próprio livro de Euclides, né? O Elementos, né? O texto de Euclides. Você vê que a resolução de problemas naquele texto se baseia em você fazer construções geométricas, né? Então, é assim que você soluciona problemas lá. Bom, então, a base das nossas construções é que você vai usar uma régua não graduada. A ideia aqui é que com a sua régua você só consegue traçar retas, né? Então, você não consegue medir distâncias com a sua régua, só traçar retas. E um compasso, e aí o compasso serve para você traçar circunferências, óbvio, mas também serve para você transpor segmentos. Então, por exemplo, né, a gente poderia pegar um segmento AB que você já construiu de alguma outra maneira. Você coloca a ponta seca do compasso em uma das extremidades do segmento, abre o seu compasso até que a ponta de grafite, né, a ponta com grafite, que faz o desenho, encontre o outro ponto do segmento, e aí você consegue transpor esse segmento para, enfim, vários outros lugares. Pronto, aí, bem melhor. Bom, então, na prática, então, as construções que a gente disse, na verdade, se traduzem a você usar esses dois axiomas de Euclides aí, né? Então, dado 2 pontos, a gente consegue traçar uma única reta que passa entre esses 2 pontos. E, dado qualquer centro e qualquer raio, a gente sempre consegue construir uma circunferência de centro C e raio R. Então, basicamente, a gente usa esses dois axiomas de Euclides e aí todas as nossas construções podem ser feitas. Tá. Eu esqueci de comentar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta em qualquer momento, pode falar, né? Acho que desmutar o microfone, porque eu não sei se eu vou conseguir ver o chat por conta de estar espelhando a minha tela. Então, acho que vocês vão ter que fazer perguntas mesmo, assim, desmutar e fazer uma pergunta. E outro comentário é também que eu não sou nenhum especialista nisso, então é possível que eu cometa alguns equívocos, e se eu estiver cometendo algum equívoco e você souber que eu esteja cometendo algum equívoco, é meio que sua obrigação falar, tá? Então, me pare se eu estiver falando alguma coisa, alguma baboseira. Bom, primeiramente, então, a gente vai, a partir desses dois axiomas, fazer umas construções básicas com régua e compasso, né? Então,
Tá, agora... Vocês ainda estão vendo minha tela, imagino, né? Estamos. Show. Peraí, vocês estão vendo a área de trabalho ou não? Vocês só estão vendo a apresentação do... A apresentação, mas tem que dar um Ctrl L, Ctrl L. Não. Eu estou tentando abrir o GeoGebra aqui. Vocês não estão vendo, então, eu abrindo o GeoGebra? Então, para você abrir o GeoGebra, você vai ter que tirar o espelhamento e espelhar de novo na janela que você quer espelhar. Entendi. Pronto, então... aqui, aí, agora estão vendo o GeoGebra? Agora sim. Show de bola. Então tá. Então vamos começar... Cadê? Aqui. Não, cara, eu quero abrir só. Muito bom, hein? Editar. Não, cara. Aí, pronto, foi. Então, tá bom. Então a gente começa assim, né? Eu tenho aqui... não é isso que eu queria, perdão. Droga. Nós estamos batendo com o GeoGebra. Tá, deixa eu deletar esses caras aqui que eu não vou precisar deles. Bom, então a gente vai começar assim. Imagina que a gente tem 2 pontos, né? E uma reta ligando esses 2 pontos. Aí, show de bola. Bom, o que eu quero fazer primeiro é fazer a seguinte construção. Então, dado essa reta R aqui... Não, cara. Ctrl Z. Aí, pronto. Dado essa reta R aqui, deixa eu mudar ela de nome porque ela tá F e a gente gosta que ela seja R. Aí, melhor. Dado essa reta R aqui, eu vou tomar um ponto exterior à reta. Então, esse ponto aqui, deixa eu tirar o nome dele para ele não... Não, deixa eu deixar ele nome. Isso. Eu vou chamar esse pontinho aqui de P. Show. Então, o que eu quero construir agora é uma outra reta, G, que contém esse pontinho aqui, P, e que seja perpendicular à primeira reta R, ok? Então, como a gente faz isso? Bom, como esse ponto é exterior à reta, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um compasso. Então, eu vou aqui na opção do GeoGebra e simplesmente faço um círculo, né? Vou centralizar no ponto P e traçar aqui para baixo, de tal maneira que ele... deixa eu sumir com os pontos A e B, para eles não me encherem um saco. Não, cara, o GeoGebra faz essas coisas aqui com a gente, né? Quando a gente não coloca para... Aí, pronto. Bom, eu abro esse compasso, eu ponho a ponta seca do meu compasso no P e faço uma circunferência de tal maneira que essa circunferência encontre a reta R em 2 pontos distintos, ok? Agora eu vou lá e marco esses 2 pontos distintos. Então, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Fechou. Deixa eu sumir com o ponto C também para ele parar de me irritar. Aí. Bom. Agora que a gente fez isso, a gente consegue... Deixa eu deixar em tipo de objeto aqui, porque eu prefiro assim. Aí. Agora que a gente já fez essa circunferência C, a gente tem esses 2 pontos aqui, né? O ponto E, perdão, e o ponto D. Ambos estão em cima da reta R. Então, o que eu posso fazer? Eu posso abrir outra circunferência centrada em D e de raio DE e fazer a mesma coisa com o E, né? Então, eu faço uma circunferência de centro E e raio DE. Fechou. Então, eu ganhei essa nova circunferência, essas novas 2 circunferências aqui. E agora, tudo que eu preciso fazer é traçar a reta que passa na interseção das circunferências da circunferência D com a outra circunferência, que agora eu não consigo ver o nome dela, com a circunferência E, isso. Então, esse ponto de intersecção aqui, basta traçar essa reta que passa por esse pontinho
e pelo P. E essa reta F, eu quero chamar ela de G aqui, espera só um segundo. Essa reta G aqui, não, cara. Aí, pronto. Essa reta G, ela é perpendicular à reta R. Ela é perpendicular à reta R e passa pelo ponto P. Bom, deixa eu provar que ela é perpendicular rapidinho aqui. Vamos montar alguns polígonos aqui para a gente ver o que acontece. Primeiro, vamos montar o polígono, vamos montar o triângulo E, F, D. Ok? Então, esse triângulo aqui. Bom, primeiramente, repare que... Deixa eu sumir com as circunferências para a gente ver isso melhor. Aqui. Bom, deixa eu sumir primeiro com a circunferência C, não vamos precisar dela. Bom, olha só. A circunferência E, a circunferência Ezinho tem centro E, certo? E repare, então, que EF e ED são raios dessa circunferência, então tem as mesmas medidas, certo? Então, esse lado, o lado EF e o lado DE tem as mesmas medidas. Da mesma forma, quando você faz a circunferência Dzinho, que também tem centro, que essa agora tem centro D. Droga. Tô apanhando do GeoGebra. Aí, pronto. Da mesma forma, a circunferência Dzinho, que tem centro D, o raio dela é DE também. E, então, esse segmento D é um raio, e o segmento DF também é raio da circunferência D, então tem a mesma medida. Portanto, esse triângulo que a gente montou aqui, deixa eu voltar com as duas circunferências. Portanto, esse triângulo que a gente montou é um triângulo equilátero. Tem todos os lados iguais. E, portanto, tem todos os ângulos iguais também. Então, vamos pegar os ângulos aqui, deixa eu ver se está já sem esconder. Ok, não, deixa o nome dele, acho que é bom. Isso. Então, esse ângulo aqui, o ângulo FED e o ângulo EDF mede 60 graus, certo? Esses dois ângulos, o ângulo alfa e o ângulo beta, medem 60 graus. E se você fizer a mesma coisa para o ângulo de F aqui, né? O ângulo DFE também ele vai medir 60 graus. Bom, mas o que a gente pode fazer é repetir a construção do polígono DEF para esse outro polígono aqui. Esse ponto aqui não dei nome, mas agora ele deu o nome de G aqui. De novo, esse outro triângulo também vai ser... bom, perdão. Esse não vai ser um triângulo equilátero, né? Mas não importa, porque esse ângulo aqui, que eu vou denotar agora, isso. O ângulo gama, ele vai ser um ângulo também de 60 graus, certo? Então, agora perceba uma coisa. O triângulo HFE e o triângulo HGE, eles são congruentes por lado angulado, né? Congruência lado angulado. Então, veja, esse lado é igual a esse lado, então o lado FE é igual ao lado EG. O ângulo alfa é igual ao ângulo gama e o lado EH, ele está nos dois ao mesmo tempo. Então, esse é um triângulo... Bom, então, esses dois triângulos são congruentes e, portanto, esse ângulo aqui, o ângulo em H e esse ângulo aqui... Não, cara. O GeoGebra é difícil de lidar, né? Aí, pronto. Esse ângulo aqui... Aí, show de bola. Ambos têm a mesma medida. E como eles são suplementares, né? Então, ambos medem 90 graus. Então, fechou, essa reta é de fato perpendicular. A reta G é de fato perpendicular à reta R. Mais ainda, né? Esse desenho me dá muitas coisas, né? A primeira coisa que você pode notar é que, então, o ponto H é o ponto médio de D com E, certo? É o ponto médio de D com E. Além disso,
a gente pode fazer a construção do outro lado aqui. Você consegue que qualquer ponto em cima do... Por exemplo, o pontinho P aqui. Qualquer ponto em cima da reta G, ela é qualquer pontinho em cima da reta G é equidistante dos pontos D e E. Então, tem a mesma distância. Okay? Você consegue fazer a mesma construção aqui. De novo, ângulo 90 graus. Esses dois triângulos são semelhantes, daí, portanto, lados semelhantes. Ok? Então, assim você constrói essa reta perpendicular, e essa reta perpendicular é o que a gente chama de mediatriz. Ela corta o segmento no meio, ela é perpendicular, e além disso, ela tem essa propriedade de qualquer ponto sobre essa reta é equidistante dos pontos D e E, né? Então tá. Agora eu quero voltar a mostrar a minha apresentação. Então eu tenho que fazer isso e isso. Aí. Show. Bom, então, seja R uma reta A um ponto, podemos construir uma reta G que contém o ponto A e é perpendicular à reta R. Bom, a construção que a gente fez foi para um ponto externo à reta R, né? Para um ponto dentro da reta R, a construção é praticamente semelhante, a única diferença é que você começa com a circunferência, né? A gente começou a circunferência centrada no pontinho P, e eu puxei o compasso para que a circunferência cortasse a reta em dois pontos, né? Se o ponto está na reta, então a sua circunferência pode ter o tamanho que você quiser, tá bom? Mas a construção é equivalente. Bom, seja aí... Ok, agora para a construção de uma reta paralela, né? Então, seja A um ponto externo à reta a gente consegue construir uma reta G que passa por A e que é paralela à reta R. Como é que a gente faz isso? A gente faz duas vezes a construção de perpendicular, né? Então, começa com a reta R. Eu consigo traçar uma reta R' que seja perpendicular à reta R e que passe por A. Então, fizemos essa construção. Acho que dá para fazer aqui no GeoGebra rapidinho, só para a gente... Acho que fica mais visível, né? Então, deixa eu começar deletando esse ponto aqui. Show. Então, vamos marcar o ponto aqui. Aí, agora vai ser D, porque, enfim, vai ser D. A gente sabe construir retas perpendiculares, né? Então, eu vou selecionar aqui a opção de construir reta perpendicular no GeoGebra. Eu traço uma reta que seja perpendicular à reta B e que passe pelo ponto D. Eu sei fazer isso, certo? E agora, eu repito o processo só aqui para a reta F, né? Então, eu traço uma reta que seja perpendicular a F e que passe por D. Então, aí vem a reta G, que é paralela à reta R, né? Então, é assim que a gente faz as construções. Bom, ok. Ctrl E. E a última construção é que se alfa é um ângulo qualquer, a gente pode dividir alfa em dois ângulos congruentes. Como é que a gente faz isso? Eu devia ter lido todo esse slide antes de passar para o GeoGebra, né? Bom, pelo menos vivendo e aprendendo, na próxima vai ser melhor, prometo. Vamos construir... deixa eu marcar o ponto A, só para eu ter um ponto de base. Então, tá aqui. E vamos construir... Não, cara. Vamos ver. Isso. Isso, pronto. Vamos construir esse ângulo aqui, o ângulo BAD, ok? Então, é um ângulo alfa qualquer. Deixa eu sumir com o ponto D e com o ponto B. Bom, tem aqui, então, um ângulo qualquer. E eu quero dividir esse ângulo em duas partes iguais. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu construo uma circunferência de centro, a interseção das duas retas, né? Então, de centro A e raio, não importa, qualquer. E aí eu tenho esse pontinho aqui, o E, e eu encontro outro ponto de interseção dos meus dois desenhos, né? Então, da circunferência com a outra reta. Encontro... não. Eu coloquei no ponto médio. Pronto, aí. Então, aqui e aqui. Fechou, então tem esse ponto H. E agora o próximo passo, então, é fazer as duas circunferências aqui. Então, eu vou meio que calcular a mediatriz do segmento EH. Ok? E aí eu traço essa reta aqui, que passa aqui a cá. Fechou. E esse segmento, deixa eu sumir com as...
Não, as setas eu quero. Eu só quero sumir com as circunferências, porque elas estão me atrapalhando nesse instante. Aí. Então, essa reta J corta o segmento... perdão, corta o ângulo alfa no meio, né? Então, a gente tem dois lados congruentes aqui. E aqui, de fato, isso acontece de novo, enfim, toda aquela construção de que essa daqui é a mediatriz. Então, você sabe que os triângulos que você vai formar, né? No caso... Esses dois triângulos, esse triângulo aqui que a gente montou, o triângulo A, o triângulo... Bom, enfim, esses dois triângulos que eu montei aqui, né, eles vão ser congruentes, né? Então, fechou. Tá. Então, vamos voltar agora para nossa apresentação. Eu preciso fazer isso aqui. Ok. Show. Tá todo mundo vendo a apresentação de volta? Tá. Bom, vamos continuar. Então, eu vou dizer que um segmento é construtível se ele pode ser obtido a partir de um número finito de construções utilizando os dois axiomas mencionados, ok? Bom, eu vou dizer que o número real x é construtível se, primeiro, se ele é zero, ou eu consigo construir um segmento de medida módulo de x que seja construtível. Tudo isso a partir de uma unidade pré-definida, né? Bom, por que a gente está se importando em construir segmentos e construir tamanhos, né? Por conta dessa belezinha aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir você. Ué. Tá bom. Vou lhe falar em GeoGebra, é maravilhoso. Não quero gravar nada. Ok. Tentar fazer isso de volta. Tá. Pronto. Bom, digamos aqui que a gente construiu usando, enfim, régua em compasso, e que a gente construiu esse polígono aqui, certo? Não importa como, a gente deu um jeito de construir ele. O fato é que eu sempre posso supor que o meu polígono regular está sendo construído inscrito nessa circunferência de raio 1. Senão, a gente só muda os parâmetros, né? Você pode simplesmente só mudar os parâmetros se você quiser. Ou então, você pode considerar um segmento que corta um dos vértices do seu polígono, e depois você, enfim, escalou nesse negócio, né? Aumenta ou diminui o tamanho. Essas coisas você consegue fazer de maneira não muito complicada, usando o régua compasso. Enfim, então a gente pode assumir que nosso polígono está inscrito dentro da circunferência de raio 1. Bom, se a gente consegue fazer esse segmento aqui, se a gente consegue construir isso daqui, a gente consegue construir esse segmento aqui, certo? Basta traçar ele. Bom, e aí, tá. Então, a gente consegue construir esse segmento, por isso que eu estava interessado em construir segmentos. Mas, por outro lado, imagina que eu construí esse segmento aqui de algum jeito, ok? Então, de algum jeito eu construí esse segmento, sabe lá Deus como. Se eu construir esse segmento, eu posso simplesmente estender essa reta. Agora, eu posso fingir que essa nova reta aqui é meu eixo X, e eu posso repetir o processo de como eu construí esse segmento e construir esse segmento aqui. E assim por... Opa, tá bom, cara, só queria até ali. E assim por diante. Então, se eu conseguir construir esse segmento, que eu chamei de... Deixa eu sumir com essa reta. Se eu conseguir construir esse segmento aqui,
esse segmentozinho aqui, que vai do 0 ao L, eu consigo traçar uma reta que é perpendicular ao eixo X e que cruza o L, e aí eu consigo construir esse segmento que tem uma medida específica. Apesar de esse segmento aqui ter medida 1, certo? Então, segmento de medida 1 não tem problema. A gente consegue, você vai ver que a ideia da construtibilidade é que você começa com segmento de medida 1. Veja, aqui eu consigo construir esse novo segmento que não tem medida 1, mas ele também tem uma medida específica. A medida dele, se você manjar de trigonometria, tem pessoas que provavelmente já devem estar vendo isso antes de eu terminar a frase, mas ele vai ser o cosseno desse ângulo alfa. Então, esse segmento aqui, ó, tem medida cosseno de ângulo alfa. E da mesma forma, a gente também pode construir a perpendicular a essa daqui. E aí, esse segmento aqui vai ser seno do ângulo alfa. Mas a coisa também é vice-versa, né? Imagina se eu conseguir construir o segmento de tamanho cosseno de ângulo alfa, esse segmento específico aqui, ó, eu subo a perpendicular, pá, construo a circunferência de raio 1, e eu encontrei esse pontinho aqui, e daí eu consigo construir de novo o segmento OL. Então, o ponto é o seguinte, é equivalente a construir o segmento, o polígono regular, esse daqui que é um hexágono, mas enfim, não importa, podia ser qualquer n-ágono aqui, é equivalente a poder construir esse cara, é equivalente a poder construir um segmento de medida cosseno alfa, e é equivalente também a construir esse segmento aqui, que, enfim, tem uma medida 1, mas não importa, porque ele tem uma angulação importante, ok? Então é por isso que as coisas meio que se encaixam. Então, se você quiser construir segmentos, você está construindo medidas, e você também pode estar falando de construir polígonos regulares. Essas coisas são equivalentes em algum sentido, ok? Ok, vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Show, Ctrl. Então, isso aqui é um número construtível, ok? Bom, eu posso construir todos os números naturais. Eu acho que eu marquei errado o tempo. Ctrl L. Tô vendo aqui que já se passou meia hora, então eu vou mais rápido aqui, tá bom? Bom, eu consigo construir todo o número inteiro, né? É bem simples, basta você começa com um segmento de medida 1, e aí, para você fazer um segmento de medida 2, você coloca a ponta seca do seu compasso. Bom, você se transfere, basicamente, né? Você traça primeiro a reta, que passa pelo seu segmento de tamanho 1, traça uma reta ali, estica esse segmento para ser uma reta, usando a tua régua. Depois, você fixa o seu compasso no segmento de medida 1 e pode transladar em cima dessa reta, né? Então, você bota a ponta seca do seu compasso no final do seu segmento de medida 1, e aí pronto, você conseguiu um segmento de medida 2 e assim por diante. 1 sobre n é um pouquinho mais complicado, eu acho que esse talvez valha a pena falar, mas eu vou falar de todos primeiro. E dado A e B, dois números construtíveis, a gente consegue também construir a soma deles. A soma é bem parecida com o que a gente fez com n, né? A diferença e o produto. Ok? E também dá para a gente construir as raízes quadradas, ok? Agora a gente vai ficar um tempinho lá no GeoGebra, eu pretendo fazer isso relativamente rápido. Se Deus quiser vai dar certo, vai. Aí, pronto. Então agora vamos pro GeoGebra aqui. Ok. Aqui. Editar que eu tenho que ir. Bom, então vamos lá. Eu tenho esse segmento aqui de tamanho 1, ok? Como eu disse para vocês, a gente consegue esticar ele assim, e daí, dessa maneira aqui, eu consigo construir um segmento de tamanho 2, um segmento de tamanho 3, e assim por diante. Então, todos os números naturais são construtíveis. Fechou, fizemos esse caso. Olha aí como eu tô com pressa, né? Vamos pro próximo. Eu vou fazer o produto só, tá? Vamos fazer a raiz primeiro. Isso. Vamos lá, editar. Não gravar. Olha. Bom, então, vamos dizer que eu tinha construído esse segmento aqui de tamanho A. Então, o segmento de tamanho A eu já construí de algum jeito, tá bom? Que ele seja um número natural.
já que a gente só sabe como construir números naturais ainda. Bom, eu consigo fazer com que com que esse segmento vermelho aqui tenha medida A, ok? E aí o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou encontrar o ponto médio, aqui, o ponto médio de A com C. Tá, esse pontinho D aqui. Depois eu vou traçar o círculo de centro D e raio A. Fechou, fantástico. Próximo passo, eu construo a perpendicular, que passa por B, e aí seja perpendicular a essa reta F aqui que a gente começou. Tá, fantástico. Então agora, eu tenho essa construção aqui. Fechou. Agora considere esse polígono regular aqui. Bom, deixa eu marcar o ponto ali em cima, só para eu poder dar nome para os bois, né? Então, segmento, a interseção de I com C, esse pontinho F aqui. Show de bola. Agora, vamos construir esse segmento A, F, C, A de volta. Show. Então, esse polígono, esse triângulo aqui, perceba que aí é uma propriedade de geometria euclidiana, né? Como AC é um raio de um círculo, perdão, é um diâmetro de um círculo que o triângulo AFC está inscrito, a conclusão que a gente tira disso é que o ângulo AFC é de 90 graus, ok? Então, aquele ângulo ali é 90 graus, mas perceba que o ângulo CBF e o ângulo... Deixa eu marcar esses caras, vai. O ângulo CBF e o ângulo FBA. Uai, por que não foi? Bom, não sei. O meu A deve estar fora de ordem. Meu A não tá. Não, eu quero que meu A seja 1, filho. Na verdade, eu quero que meu A seja 0. Então, assim, bem melhor, né? Fechou, ele também é 90 graus. E aí, então, o triângulo ABF e o triângulo ABF, perdão, o triângulo ABF e o triângulo CBF, eles vão ser congruentes. Um pouquinho mais complicado de mostrar isso, mas basta avaliar os ângulos, né? Então, a soma desses dois tem que dar 90, a soma desses dois tem que dar 90, e aqui esse triângulozão, ele compartilha ângulos com os outros dois menores, você consegue concluir isso de maneira relativamente fácil, né? E aí, por conta de você ter aqui uma semelhança de triângulos, você consegue dizer que BF dividido por 1 é igual a BF, é igual a A dividido por BF, que é isso daqui. Você tem essa relação aqui por conta desses dois triângulos aqui serem semelhantes, né? Então, você precisa ajeitar os ângulos, né? Deixar os ângulos certos. No final, esse ângulo aqui, deixa eu marcar ele de vermelho. No final, esse ângulo aqui. Não, meu caro. Eu queria ângulo. Aí. No final, esse ângulo aqui. Aí, show de bola. Vai ser igual a esse ângulo aqui. É por isso que a semelhança sai, enfim, parecendo meio trocada. Mas daqui você tira facinho que então BF tem que ser raiz quadrada de A. Fechou? Bom, a próxima construção que a gente queria fazer, então, era o produto, né? Eu já fiz da raiz quadrada, então só falta agora do produto e a gente se dá por satisfeito. Então, aqui. Aí, bem melhor. Bom, então, vamos dizer que a gente começou a construção assim, né? A gente tem esse segmento de tamanho 1, construímos a perpendicular que passa pelo ponto B, perpendicular à reta G. Depois, construímos o segmento de tamanho A aqui, de A até C. Então, A até C, tudo isso aqui é A, tá bom? E aí também construir o segmento de tamanho B nessa reta perpendicular. Se A e B são construtivos, você consegue fazer tudo isso, certo? Bom, agora o que eu vou fazer é construir essa
reta aqui, ó, pá, reta K, e aí eu subo essa perpendicular, a perpendicular AC, sobe aqui, show de bola. Deixa eu marcar mais uma vez, marcar esse ponto de interseção. Aí, show. Bom, repare o seguinte, né? Eu tenho aqui o triângulo AB. Sim, outra coisa é que aqui mede 90 graus. Isso. E aqui também mede 90 graus. Show. Então, aí. Então, se mede 90 graus, a alfa mede 90, beta mede 90, e repare que o triângulo ACE e o triângulo ABD, eles têm esse ângulo aqui, o ângulo que está no vértice alfa, eles têm esse ângulo em comum. Então, o outro ângulo também vai ser igual, né? Por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo resultar sempre em 180 graus. E, portanto, o triângulo pequenininho aqui e o triângulo grandão, eles vão ser semelhantes, certo? E aí, então, mais uma vez, eu tenho que 1 dividido por B é igual a A dividido por CE, né? Que é essa relação aqui. Então, 1 dividido por B é igual a A dividido por CE. E aí, enfim, passando o C para um lado e o B para o outro, a gente chega à conclusão de que esse segmento aqui mede A vezes B, ok? Vamos parar as construções por aí. Tem como fazer a divisão também, enfim, tem várias construções bonitinhas que dá para a gente fazer. Mas, enfim, vamos continuar. Eu recomendo que vocês baixem um joguinho chamado Euclidia no celular, acho que tem para Android, não sei se tem para iOS. Deve ter. Ctrl L. É bem divertido e você faz várias construçõezinhas assim. Bom, então, a gente sabe todas essas brincadeirinhas aqui, beleza? Então, 1 sobre N é construtível, A, B são... se A e B são dois números construtíveis, a gente consegue somar, a soma vai continuar sendo um número construtível, a diferença também, e o produto e a raiz quadrada. Bom, dessa maneira, a gente consegue considerar esse conjunto aqui, beleza? O conjunto dos números reais, de tal maneira que x é um número construtível. A gente tem esses fatos, que o 1 está lá dentro e que se A e B estão lá dentro, a gente consegue somar ou subtrair, continua lá dentro, o produto continua lá dentro e a divisão continua lá dentro. Por conta da divisão continuar lá dentro, a gente diz que C vai ser um corpo. E mais ainda, vai ser um corpo que contém os números racionais, porque, veja, ele contém os números inteiros e é um corpo. Se contém os números inteiros e é um corpo, tem que conter Q também. Bom, e por conta das construções serem todas feitas no plano, a gente pode dizer mais ainda que que os números construtíveis estão contidos dentro dos números complexos. E dessa maneira, então, a gente vai dar a definição do que é um número complexo construtivo. Então, ele vai ser construtivo se ou ele é zero, ou a gente consegue fazer um segmento que passa por Z e que é construtível também. Ok? Bom, então, a gente tem... Se Z a gente escreve como AI mais B, então são equivalentes. Z é um número construtível, C e somente C, A e B são números construtíveis, se somente C, o módulo de Z é um número construtível e o argumento de Z também é um ângulo construtível. Então é um ângulo que dá para fazer com raio e compasso. Todas essas relações é muito simples, basta você desenhar um número complexo no plano, né? Quando você constrói ele, se você projetar no eixo X, isso é, se você construir uma reta perpendicular à reta X e que passa pelo pontinho AB, né, você consegue construir um segmento de tamanho A, mesma coisa para o Y, você consegue construir um segmento de tamanho B. Então é equivalente a construir o segmento de tamanho A e B e construir um número complexo Z. É equivalente. E a mesma coisa com o tamanho, né? Então, a medida do segmento e o ângulo, né? Então, é assim que essas equivalências acontecem. Bom, dado dois números complexos, a soma ou a diferença deles é dado por essa equação. O produto a gente faz a distributiva, certo? E a divisão
basta você multiplicar pelo conjugado do de baixo. Claro que eu estou assumindo aqui que W é não nulo, né? Você multiplica pelo conjugado, embaixo da norma de W, e em cima da Z vezes o conjugado de Z. E assim, olhando essas três equações aqui, se Z e W são construtíveis, então a soma, ou a diferença, o produto e a divisão também é construtiva, né? A gente já sabia isso para números reais, mas agora a gente sabe também para números complexos. E da mesma forma, se Z e W são números complexos, a gente consegue escrever os caras nessa forma polar, dessa forma aí, né? Então, Z é igual ao modo de Z vezes cosseno de θ mais seno de θ, sendo esse θ aqui o ângulo que o segmento Z faz com o eixo X, né? Deixa eu tentar fazer para isso ficar um pouquinho mais claro. Não, melhor. Ctrl L. Eu já vou apresentar fica mais fácil de ver depois. Bom, se a gente tem essa forma polar de escrever um número complexo, repare que o produto de dois números complexos vai ser dado por essa... Bom, a gente simplesmente multiplica os dois números na forma polar, e aí a gente pode juntar os módulos aqui, e os cossenos e os senos aqui, né? E aí, fazendo a distributiva, a gente chega nessa equação. Repare aqui, ó, a primeiro parêntese que aparece tem cosseno de θ, cosseno alfa, menos seno alfa, seno θ, seno alfa. Se você lembrar das fórmulas de trigonometria, né, cossa, cossa, senta, senta, então aqui é a soma de arcos, né, cosseno da soma. E embaixo, seno A, cosseno B, cosseno A, né, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, esses macetinhos aí. Então embaixo também dá a soma de arcos, fechou. Então o produto faz os ângulos somarem, ok? Opa, eu pulei aqui. Bom, acho que nesse momento, então, vale a pena, mais uma vez, a gente brincar com GeoGebra. Peraí. Se eu deixar assim, vocês veem minha tela o tempo todo, né? Alô? Som? Acho que sim. Então, aqui acho que fica bem melhor. Tá. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar aqui. Editar. Não quero gravar nada. Ó. Então, aqui, ó, eu tenho uma representação gráfica disso. Então, aqui eu tenho o número complexo W. A gente consegue escrever ele como sendo na sua forma polar, né? Então, sua forma polar vai dar essa distância aqui e esse ângulo alfa. Então, aqui eu marquei ele de verde. Depois, o número complexo Z, que tem esse ângulo θ aqui e essa medida. E, desse modo, esse ângulo, esse complexo ZW, ele é dado dessa maneira. Então, o módulo dele vai ser o produto dos módulos de Z e de W, e o ângulo vai ser a soma dos ângulos, né? Então aqui, não tá muito bom, mas tudo bem. Deixa eu dar um zoom out. Era para o negócio seguir, era para o desenho seguir, mas tudo bem. Não vai seguir, no problema. Bom, a gente consegue ficar brincando aqui com números complexos e você fica vendo onde que o produto vai parar, né? Então, se a gente aumentar muito aqui, né, o produto vai explodir, né? Vai para longe, né? Então, nesse sentido, olha lá, vai lá para casa do caixa-prego. Nesse sentido aqui, então, multiplicar por um número complexo é simplesmente fazer uma rotação, né? Então, enfim, acho isso bem bonitinho de ver. Voltando às apresentações aqui. Bom, dessa maneira, se a gente tem um número complexo dado desse jeito, a gente pode definir a raiz quadrada dele como sendo, bom, você tira a raiz quadrada do módulo e você toma metade do ângulo, né? Cosseno θ sobre 2, mais seno de θ sobre 2, então também vai ser construtivo. Desse modo, então, se Z é construtivo, raiz quadrada de Z também é construtivo. Então, mais uma vez, dada a natureza desses processos de construtibilidade que a gente vai fazendo, né? De C, subcorpo de C sendo o subcorpo dos complexos que contém Q e outras coisas, a gente pode pensar no conceito de extensão de corpos. E aí, pronto.
Começou com um problema puramente algébrico, puramente geométrico, perdão, passamos por uma abordagem um pouco algébrica dele, e agora chegamos nesse ponto onde a gente só está falando de álgebra, né? Então aqui a gente pode pensar na extensão de corpos. que é extensão de corpos? A ideia é que você tem dois corpos, K e F, de maneira que K é um subcorpo de F. Nessa situação, a gente vai dizer que F é uma extensão de K. Então, F contém K e a gente escreve assim, F barra K, né? Então, F é uma extensão de K. Aqui tá 3 exemplos bestas de extensão, né? O R, que é uma extensão de K, o C é uma extensão de... Perdão, R é uma extensão de Q, C é uma extensão de Q e o C é uma extensão de R. Defina esse conjunto de complexos aqui, né? Então, esse conjunto esse corpo aqui, né? Q raiz de 2 vai ser escrito dessa maneira. Então, A mais raiz de 2 vezes B, onde A e B são números racionais quaisquer. O QI, que vai ser A mais IB, onde A e B são números racionais. Dessa maneira, a gente consegue ver que o Q de raiz de 2 é um corpo e é uma extensão de Q, e o Q de I é um corpo também, e também é uma extensão de Q. Então, dessa maneira, a gente consegue ver que tem vários corpos intermediários aí entre Q e os complexos. Bom, se F é uma extensão de K, a gente pode compreender F como um K espaço vetorial, ok? E nessas circunstâncias, a gente define essa notaçãozinha aqui, F 2 pontos K, para ser a dimensão. Então, a dimensão de F pensada como um K espaço vetorial. A gente, às vezes, chama de grau da extensão também, tá? Esse número, esse valor aqui, esse número, F 2 pontos K, a gente chama ele de grau da extensão. Bom, como a gente viu nos exemplos anteriores aqui, ó, o grau da extensão de C por R é 2, porque, bom, C é isomorfo ao plano, né, R2. E QD, o grau da extensão QD por Q também é 2, tá? Dado porque, bom, você vê que eles são A mais IB e você tem, então, dois parâmetros livres, né, o 1 e o I aqui. Aliás, dois geradores, o 1 e o I aqui, eles são linearmente independentes. Então, a extensão é 2. Bom, então, suponha que a gente tem uma extensão de grau finito, então, de dimensão aqui finita, né? Tome alfa, um elemento que está no maiorzão, no F, mas não está no K. Então, a princípio, o conjunto 1 alfa é linearmente independente em relação a K, né? A gente também pode pensar em todas as potências de alfa, o conjunto das potências de alfa. Esse cara tem que ser LB, porque a gente está assumindo que a dimensão da extensão é finita, né? A dimensão de F como um K espaço vetorial é finita, então esse conjunto tem que ser linearmente dependente. Mas dizer que ele é linearmente dependente significa que a gente pode fazer uma combinação de, sei lá, N desses caras. Então, eu peguei aqui do 1 até do 1 alfa ao quadrado até o alfa N, uma combinação linear dando zero, de tal maneira que nem todos os coeficientes são nulos, né? Essa é a definição de uma coisa ser linearmente dependente, né? Então, se ele é linearmente dependente, a gente consegue fazer isso. E, portanto, se você considerar esse polinômio, que tem coeficientes k de x, alfa é uma raiz dele. Então, olha só, mais uma vez, a gente começou com um problema completamente geométrico, e agora vimos que isso tem tudo a ver com encontrar raízes de um polinômio. Bom, se f é uma extensão de k e alfa pertence a f, a gente vai dizer, ao maior, né? A gente vai dizer que alfa é algébrico sobre K, se alfa é raiz de um polinômio não nulo em K de x. Com coeficientes em K, né? Polinômios com coeficientes em K. Da mesma maneira, se todos os elementos de alfa, todos os elementos do maior forem algébricos sobre o K, sobre o menorzinho, então a gente vai dizer que a extensão é uma extensão algébrica. Então, F é uma extensão algébrica de K. Quando a gente está falando de números complexos, a gente simplesmente chama ele de algébricos, tá? Aqui não era para ser esse Czinho, era para ser de complexos, tá? Então, falha minha. Vamos dizer apenas que Z ele é algébrico, a gente não vai dizer que é algébrico sobre, tá? Ele vai ficar subentendido que é sobre o quê. Então, aqui estão dois exemplos de números que são algébricos, então raiz de 2 e raiz cúbica de raiz cúbica da raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 5. Esses dois são algébricos, mas o π não é um número algébrico. Existe toda uma teoria bem profunda sobre números que não são algébricos, esses caras são chamados de transcendentes, mas para você estudar eles, você precisa de ferramentas analíticas. Veja só, essas coisas, como essas coisas
se entrelaçam, né? Então, uma coisa que a princípio parece ser completamente geométrica, completamente algébrica, né? Essas coisas de encontrar raízes de polinômios e coisa e tal. Quando isso não acontece, você encontra um problema que é analítico, assim, você precisa usar sequências, séries, essas coisas. Bom, seguindo. Se alfa é um número algébrico, então existe um polinômio m-alfa com coeficientes... ali devia ser kx, tá? Ali devia ser qx, não só q, tá? Com coeficientes em q, a gente vai dizer que ele existe esse polinômio mônico. Mônico significa que o coeficiente líder é 1. O coeficiente líder é o coeficiente que acompanha o x de maior grau, tá? Então eu estou pensando que são polinômios que têm esse coeficiente 1 só, ok? De tal maneira que, quando você avalia m-alfa no númerozinho alfa, dá 0. Esse polinômio é chamado minimal. Então, eu estou pensando no de menor grau, tá? No mônico de menor grau. Esse é o minimal. Bom, aqui está uma proposição que ajuda a gente a decidir se um polinômio é o minimal ou não. Então, a gente pega uma extensão f de k, né? F é uma extensão de k. Um elemento alfa em f. P de x é um polinômio mônico de tal maneira que P zera alfa. Então, são equivalentes. O polinômio é minimal sobre alfa. Se existe outro polinômio em k de x que zera alfa também, então o P divide o Q e P de x é irredutível. Irredutível significa que você não pode dividir ele mais, né? Não pode simplificar ele mais. Então, do jeito que você escreveu, acabou, não tem como continuar a divisão. Bom, uma coisa interessante para você reparar aqui é que essa preposição é provada única e exclusivamente fazendo algoritmo da divisão, tá? Não é nem um pouco complicado essa preposição, pelo menos. Você usa a divisão que você aprendeu, a divisão de polinômios. Se você não viu ainda, não se preocupe quando você fizer a disciplina de... antigamente era a teoria de anéis, agora não tenho mais certeza qual é a disciplina, mas enfim. Em alguma disciplina você vai ver a divisão de polinômios, então não é muito complicado isso, tá? Continuando. Se f é uma extensão de k e alfa é um elemento de f, então a gente consegue pensar nesse cara aqui, ó, k-alfa, né? Ele é o menor subcorpo de f que contém k e contém alfa. Bom, as pessoas que já viram isso devem estar tendo um piripaque, porque tem um jeito melhor de definir esse k-alfa, um jeito mais, eu diria, preciso, mas não é exatamente preciso, mas é um jeito melhor de definir esse cara, mas essa noção que eu dei é equivalente, tá? Então dá na mesma. Mas existe um jeito melhor de definir esse cara, tá? Esse k-alfa. Vocês vão ver em algum momento. Então, é o menor subcorpo de f que contém k e contém alfa, né? Então a gente quer fazer uma extensão de k que contém alfa, né? Um corpo maior que contém alfa, mas eu quero que essa extensão seja justinha, né? Eu não quero crescer demais. Bom, então, seja f uma extensão de k e alfa um elemento em f que seja algébrico sobre k. Então, ele tem um polinômio minimal. E vamos supor que aquela notação ali de, parece que uma derivada parcial é o grau, tá? É assim que eu denoto o grau, é assim que eu gosto de fazer. Existem pessoas que simplesmente escrevem grau, eu acho que assim é mais bonitinho. Escolhas. Então, o grau do polinômio minimal de alfa é n. Vamos assumir que o grau do polinômio minimal de alfa é n. Então, olha só, o grau da extensão k-alfa por k é exatamente n. E mais ainda, as potências de alfa, né? Então, 1 alfa ao quadrado até n-1, repare que n-1 é 1 menos do que o grau do minimal de alfa, né? Ok? É uma base de k-alfa sobre k, ok? Então, pensando no k-alfa sobre espaço vetorial sobre k. A demonstração dessa preposição também não é complicado, basta você usar o conceito do que é um polinômio minimal, né? Então, você supõe que esse cara aqui que a gente escreveu não é uma base. Então, ou ele é LI, linearmente independente, ou ele é LI, mas não gera todo mundo, essa é a parte complicada. Mas se você supor que ele é, por exemplo, LD só, isso. Se supor só que ele é LD, você vai fazer uma combinação linear não nula, e aí você vai encontrar um polinômio de grau menor do que o minimal de alfa, que zera alfa, e aí bengas. Você acabou de provar que isso é impossível, né? Porque, enfim, ele é o minimal. Então, esse conjunto tem que ser linearmente independente. Bom, tá, o problema de fato é mostrar que é uma base. Eu concordo que não é tão fácil, mas tudo bem. Prosseguindo, alguns exemplos, né? Então,
Q de raiz cúbica de 2, né? Se você olhar a raiz cúbica de 2, vamos tentar fazer essa construção da base, né? Então, você tem primeiro 1, depois raiz cúbica de 2, depois você leva ao quadrado raiz cúbica de 2, você ganha raiz cúbica de 4. E quando você leva a terceira potência, bam, virou 2 de volta, é um conjunto LD. Então, a base desse cara é simplesmente 1, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 4. Base sobre Q, então é 3. E é o mesmo processo aqui para o 4. O polinômio minimal do raiz cúbica de 3 sobre x é x ao cubo menos 2, e do raiz cúbica de 4, perdão, raiz quarta de 2, o polinômio minimal desse cara é x à quarta menos 2, ok? Bom, prosseguindo, vamos tentar fazer essa extensão aqui, tá bom? Então, x a raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. Então, primeiro você começa assim, chama esse cara de x, depois eleva tudo ao quadrado, então ganhamos essa expressão, né? Então, no primeiro termo, tá a esquerda, a gente tem que fazer binômio de Newton, né? Distribuição binomial ali, enfim, vai dar esse cara, do outro lado vai dar x ao quadrado, passa o 5 para lá, e eleva tudo ao quadrado de volta. Daí a gente vai ganhar 4 vezes 6, então 24, e do outro lado, mesma coisa, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, blá, 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 blá. E a gente ganhou esse cara aqui, x à quarta menos 10x quadrado mais 1. Bom, agora a gente deu sorte, graças a Deus, esse cara é irredutível. Não é sempre que isso acontece, tá? Aliás, isso, não é sempre que isso acontece, tá? Era bem possível de a gente encontrar um polinômio que não fosse irredutível, a gente ia ter que continuar dividindo ele. E também não é muito fácil decidir se um polinômio é irredutível ou não. É um trabalho relativamente árduo para fazer isso. Ok, então ele é irredutível e, portanto, o polinômio minimal de raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 é x à quarta menos 10x menos 10x quadrado mais 1, e, portanto, o grau da extensão é 4. Bom, prosseguindo, vamos supor que a gente tem duas extensões, então repare que F é uma extensão de K e K é uma extensão de L, então L é o menorzinho, a gente tem um K que é o intermediário, depois tem um F maior de todos, e vamos supor que a gente tem essas extensões sendo finitas. O fato é que o maior de todos, F, vai continuar sendo uma extensão finita no menorzinho. Finita quer dizer que o grau é finito, né? Óbvio. Então, F é uma extensão de L. Então, o grau da extensão de F por L é, na verdade, o grau da extensão de L por K vezes o grau da extensão de K por F. Aqui, a demonstração desse resultado é simplesmente o produto das bases, tá? Então, você primeiro monta a base de F por K, depois monta a base de K por L, né? E aí, a base de F por L vai ser o produto das bases. E por isso que sai o produto das dimensões. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar F uma extensão de K e alfa um cara que está em F, mas não está em K. Então, a gente pode considerar a extensão, certo? K de alfa 1. E vamos supor agora que eu tenho um alfa 2 que está em F, mas não está em K de alfa 1. Então, a gente consegue prosseguir a extensão. A gente vai denotar assim, K de alfa 1, alfa 2. Isso sendo K de alfa 1. Daí você faz a extensão de K de alfa 1 por alfa 2. Então, agora vamos tentar calcular o grau da extensão K de raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, né? Por quê? Né? O grau dessa extensão. Grau de Q raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Como a gente faz isso? Bom, a gente tem um corpo intermediário, que é o Q raiz quadrada de 2. Então, a gente vai fazer grau por essa intermediação, né? Bom, perceba que Q raiz quadrada de 2, o grau dessa extensão é 2. E Q raiz quadrada de 2, quando a gente estende por raiz quadrada de 3, a gente tem que procurar o polinômio minimal do raiz quadrada de 3, polinômio minimal da raiz quadrada de 3, né? Mas repare que para calcular esse primeiro grau aqui, a gente precisa procurar o polinômio minimal dele, não em Q de x. Em Q de x raiz de 2. Em Q de raiz de 2x, perdão. Beleza? Com coeficientes em Q raiz de 2. Então, em teoria, você tem mais polinômios para procurar. Por você ter mais polinômios para procurar, a gente sabe que ele vai ser pelo menos o polinômio minimal do Q de raiz de 3 sobre pelo menos o polinômio minimal do raiz de 3 sobre o Q, certo? E esse polinômio tem grau 2, então isso aqui vai ser pelo menos menor do que 2 vezes 2, que é 4, né? Bom, por outro lado, a raiz quadrada de 3 não pertence aqui à raiz de 2. Isso também não é tão fácil de provar, tá? Então, a gente conclui com isso
Opa, peraí. Então a gente conclui com isso que a extensão do primeiro ali tem que ser pelo menos 2. Mas ele é pelo menos 2 e menor que 2, então é 2, né? E aí, portanto, o grau da extensão Q raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, o grau da extensão de Q raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, por Q é 4. Aqui tá 2, tá errado, erro meu de volta, é para ser 4 ali, tá bom? Ok, então, tá. Prosseguindo? Beleza, a gente zanzou, mas a gente ainda não explicou que diabo é um número complexo construtível, certo? A gente foi para polinômios, enfim. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai voltar ao pé no chão aqui, né? Então, considera Z um número complexo. A gente quer avaliar se ele é construtível ou não. Então, primeiro, vamos considerar que Z é não é zero, tá bom? E que é um número construtível. Então, ele vai ser isso, ele vai ser um número construtível, se a gente consegue uma coleção de pontos, então o Z0, que é o 1, depois o Z1, o Z2, até um ZS, onde ZS é igual a Z, e cada um desses, nessa sequência aqui, é obtido por meio de construções com régua e compasso, envolvendo os pontos anteriores. Bom, é exatamente o que a gente fez, né? Quando a gente foi construir lembra, quando a gente foi construir, por exemplo, o produto de A por B, a gente começava com, eu consigo construir o 1, depois, bom, um tinha dado, né? Mas eu consigo construir o A, depois eu consigo construir o B, eu faço alguma maracutaia com esses dois caras, e daí eu consigo construir o AB. Então a ideia é sempre essa, você constrói o próximo usando os anteriores, ok? Com isso, então, a gente vai supor que a gente tem essa sequência, ok? Beleza? Então vamos supor que a gente tem essa sequência, e o que a gente vai fazer agora é avaliar o grau dessas extensões, ok? Então, qual é a dimensão, né, dessas extensões? Para não ter que ficar escrevendo essa montoeira de Z1 até ZS aqui, o que a gente vai chamar é simplesmente K de J, a extensão de Q por Z1, Z2 até ZJ, ok? A gente vai chamar esse cara de Q de KJ, simplesmente. Bom, e aí a gente tem essa proposição que cada uma dessas extensões tem grau 1, 2 ou 4. Tá, eu não vou provar aqui, mas a demonstração desse resultado sai exclusivamente de umas construções bem interessantes, assim, onde você usa geometria analítica, ok? Então, você vai fazer o seguinte, bom, volta aqui rapidinho. Se o Z, por exemplo, se o Z... Aqui, o ZJ com KJ menos 1, tá bom? A diferença do KJ para o KJ menos 1 é simplesmente esse ZJ, certo? E ele vai ser construído usando régua e compasso, construções com régua e compasso, a partir dos anteriores. Bom, mas as nossas construções de régua e compasso, na verdade, são o quê? Você traça uma reta, ou você traça um círculo, ou... é isso. Você traça retas ou círculos, e aí esse ZJ tem que estar na interseção ou de duas retas, ou de uma reta e um círculo, ou de dois círculos. E aí você vai escrever o que significa isso, usando... enfim, você pode escolher. Ou você escreve o Z na sua forma cartesiana, né? Então, Z como pontinho A, B, e aí escreve equação de reta, equação qual é a palavra? De círculo, e aí faz a interseção, resolvendo uns sistemas que, bom, para duas retas vai ser um sistema linear, mas para quando você estiver envolvendo círculos, daí não. E aí, quando você está envolvendo círculos, aparece esses coeficientes quadráticos. Vai ser, no final, um sistema que envolve uma equação quadrática. E aí, mesma coisa quando você está pensando em interseção de dois círculos, você tem duas equações quadráticas, né? Então, desse modo, no final, o ZJ vai ser simplesmente uma solução de um sistema envolvendo equações lineares ou quadráticas. E aí, por isso que o grau dessas extensões vai ser sempre um número ou 1, ou 2, ou 4, certo? E aí, desse modo, a gente tem esse corolário, então, que a extensão do último cara, do KS, do maior de todos lá, é simplesmente uma potência de 2. Por algum K. Bom, como é que a gente prova isso? É simples, né? Usando aquele
teorema das extensões intermediárias, né? Então, eu tenho KS, eu tenho um KS-1 no meio. Então, eu posso quebrar isso no produto de KS, no produto do grau da extensão de KS com KS-1 vezes o resto. E aí, a mesma coisa, eu continuo fazendo esse processo, abrindo a coisa aqui. Opa, aqui eu coloquei KS-1, KS-1, era para ser KS-2 aqui. Bom, enfim, no segundo argumento ali, né, do produto. E assim, a gente segue até o Q. E cada uma dessas é uma potência de 2, então, a extensão de KS vai ser uma potência de 2. Então, se Z é um número, construtível, né? Lembrando que essa é a notação que eu usei para números construtíveis, né? Se Z é um número construtível, então Z é um número algébrico e o grau do polinômio minimal de Z é uma potência de 2 para algum K maior ou igual a zero. Tá. Aqui um detalhe importante, tá? Esse teorema me dá uma condição necessária, tá? Necessária para o número ser algébrico. Ela não é uma condição suficiente. As primeiras vezes que eu estudei esses critérios de construtibilidade, construções de números complexos desse jeito, eu não atentei a esse fato. Eu saí por aí achando que, enfim, a gente conseguia sempre dizer o que é um número complexo, o que é um número construtível e o que não é. Mas isso não é verdade, tá? Esse resultado só me dá um caminho, só me dá uma direção. Então, ele vai ser útil para a gente dizer quando uma coisa não é construtiva. Não necessariamente, quer dizer, também vai, mas enfim, para tentar determinar se uma coisa é construtiva ou não. Para a gente determinar se uma coisa é construtiva ou não, o que a gente precisa é dessa cadeia de extensões aqui, ó, tá? Que a gente precisa dessa cadeia de extensões de tal maneira que cada um seja construtivo, enfim, que começa com Z1, um número construtivo, depois para um Z2 até um Zs. A gente precisa disso. Então, a gente vai ver isso amanhã. Amanhã eu vou fazer um exemplo. A gente vai construir um segmento de tamanho cosseno de alguma coisa e a gente vai ver que o processo é esse. Então, não é necessariamente só porque ele é raiz de um polinômio quadrático ou de um polinômio que o grau seja potência de 2, né? Enfim, é o polinômio minimal, isso é importante, tá? Não é só porque ele é o polinômio minimal, tá? Não basta só ele ser zerado por um polinômio que é potência de 2, ele precisa ser, o polinômio minimal dele tem que ser uma potência de 2. E mais ainda, a gente precisa conseguir construir essa cadeia de construções, né? Essa cadeia de extensões de corpos, tá? Aí, existem umas ferramentas interessantes usando a teoria de Galois, porque a teoria de Galois consegue explicar melhor essas extensões, casando com teoria de grupos, enfim. Acho que agora vocês, essa nova grade de vocês tem essas disciplinas de teoria de Galois, né? A gente via junto com grupos isso antes, mas, enfim, na teoria de Galois você consegue umas ferramentas úteis também para falar de quando um número é construtível ou não, tá? Bom, então aqui eu vou dar um exemplo. A gente sabe que cosseno de θ mais seno de θ vezes cosseno de alfa mais seno de alfa é simplesmente cosseno de θ mais alfa mais seno... Opa, faltou um seno aqui de novo. Seno de θ mais alfa, certo? Dá a fórmula do arco duplo. Bom, dessa maneira, a gente tem essa fórmula aqui. Acho que o nome é fórmula de De Moivre, né? Essa é a fórmula de De Moivre. Enfim, ela é direto dessa equação acima aqui que a gente escreveu. Ok? Bom, com isso em mente, a gente consegue dizer que cosseno de θ mais seno de θ é igual a cosseno de θ sobre 3 mais seno de θ sobre 3 elevado ao cubo. Ok? E bom, se você escrever a fórmula de um número, enfim, se você fizer distributivo aqui, né? Na verdade, você pode usar a fórmula como é o nome disso? É produto notável, né? Produto notável ao cubo, como é o nome disso? Bom, não importa. Vai dar esse cara aqui. Acredito que precisava ser um 3, onde eu coloquei 2 aqui, tá? Isso. Tinha que ser um 3 aqui, definitivamente. Bom.
Isso. Tá. Então, e aí, se você comparar a parte real com a parte imaginária, né? Graças a Deus, o meu erro foi na parte imaginária aqui, então a gente pode ignorar isso. Então, comparando a parte real com a parte imaginária dessa igualdade acima, a gente tem que o cosseno de θ vai ter que ser igual a, aqui, né? Cosseno ao cubo de θ sobre 3 menos 3 cosseno de θ sobre 3 vezes seno de θ sobre 3, tá bom? Então, cosseno de θ sobre 3 é a raiz desse polinômio aqui. Aqui a gente tem um cosseno de θ, tá? Cuidado, esse polinômio pode ter coeficientes não racionais, dependendo do que você escolher, né? Dependendo do θ que você escolher, perdão. Bom, se escolher o θ igual a π sobre 3, a gente tem que o cosseno de π sobre 9 é uma raiz desse polinômio aqui, com coeficientes racionais, ok? Ou então a gente pode multiplicar tudo por 2 e dizer que o cosseno de θ sobre 9 é a raiz do polinômio 8x ao cubo menos 3x menos 1. E esse, vejam só vocês, é um polinômio irredutível. Logo, é o polinômio minimal do cosseno de π sobre 9. Mas esse cara tem grau 3. Portanto, o cosseno de π sobre 9 não é construtível. Tá? Não é construtível. Certo. Bom, veja só. Esse cara não é construtível, certo? Se esse cara não é construtível, então o quadrado dele também não é construtível. Eu estou tirando isso agora. Se ele não é construtível, cosseno de π sobre 9 não é construtível, exato. O quadrado também não vai ser, então cosseno de 2... tá. Ó. O seno também não vai ser, certo? O cosseno desse ângulo também não vai ser construtível. Isso. E aí, então, você consegue elevar esses caras ao quadrado, e aí você vai ganhar um número complexo que continua não sendo construtível. E olha só, a primeira conclusão que a gente tira disso é que o polígono regular, que tem 9 lados, também não vai ser construtível, justamente porque esse ângulo aqui, esse cosseno de π sobre 9, não é construtível. Bom, mas isso eu acho que eu explico melhor na próxima amanhã, né? Onde a gente vai entrar de novo no problema de polígonos construtíveis, tá? Então, acho que hoje a gente para por aqui e amanhã a gente continua, então. Espera de compartilhar. Aí. Eu não sei se eu encerro aqui com vocês ou se eu espero alguém entrar. Bom, queria agradecer a presença de todos. Sim, alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? O Paliari fez uma correção em algum momento da conversa aqui. Desculpa, Pali, eu não estava vendo o chat, perdão. Mas provavelmente você está certo, eu devo ter falado besteira. Eu disse que as coisas eram congruentes e provavelmente eram semelhantes. Obrigado. Bom, então, se ninguém tem mais... Aliás, se ninguém tem nada a perguntar, então... Arthur, tem uma pergunta no chat. Ok, agora eu vi. Por que é importante saber quais os números construtíveis com raio compasso? Arthur, Oi. Eu sou dona da pergunta, Janaína. Eu ia escrever ali, mas vai demorar muito. Não é assim para ser chata, né? Existe aplicação ou não, mas eu fico pensando como professora do ensino médio, né? Se tem alguma implicação, assim, além da teórica, né? Da curiosidade matemática, de você saber, obviamente isso é importante, mas se tem de repente, alguma aplicação, alguma consequência, enfim. Obrigada. Olha, eu acho que, bom, se alguém souber dar uma resposta melhor do que a que eu vou dar, por gentileza, se manifeste. Mas, na minha concepção, então, respondendo já de antemão, acho que não tem nenhuma aplicação prática para o seu dia a dia, assim, que vai salvar a tua vida. Acho que o máximo que vai acontecer é você estar andando na rua, alguém apontar uma arma para você e falar, e aí, raiz de 2 é construtivo ou não, sabe? Daí você pode dizer se é ou não é. Mas eu acho que o interessante disso é você saber qual era a limitação. Eu acho que talvez seja interessante para você
quando você estiver dando uma aula, por exemplo, de... quando você estiver dando uma aula, por exemplo, de... sei lá, se você tentar falar sobre a matemática grega, eu acho que esse é interessante para você dizer o limite do que os gregos conseguiriam construir se eles, enfim, se propôssem a, né? Então, tem os 3 problemas clássicos, não sei se você já ouviu falar, toda vez que alguém fala de números construtíveis, normalmente esses 3 problemas sempre batem na porta, né? Que é, será que você consegue trissectar um ângulo? Será que você consegue, dado um círculo, construir um quadrado com área igual a do círculo? Ou será que, dado um cubo, você consegue duplicar o volume do cubo? O ponto é que esses 3 problemas são impossíveis de resolver. E era um problema que os gregos se debruçavam, entende? Eles estavam tentando... o problema dos quadrados, eles chamam de quadratura do círculo, né? Você tem um círculo, e a princípio, calcular a área de um círculo é complicado. Você tem aquela forma do πr quadrado, né? Mas, a princípio, é complicado. Se você traduzisse isso para um quadrado, se você conseguisse traduzir isso para um quadrado, pronto. A área de quadrado é bem mais fácil de resolver. Mas o ponto é que é impossível fazer isso. Pelo menos com a ferramenta que os gregos tinham, né? É impossível fazer isso. Hoje em dia a gente consegue porque, enfim, você tem umas construções muito mais abrangentes que você pode fazer, né? A gente consegue fazer construções muito mais sofisticadas hoje, né? Usando ferramentas muito, muito melhores. Mas os gregos naquela época não conseguiam fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, essa é uma das coisas, né? Esse é um dos pontos. Eu acho que talvez o interessante seja você mostrar que a matemática que evoluiu, sabe? Ela mudou do tempo. A gente consegue resolver mais problemas do que a gente conseguia antes, né? E de novo, por exemplo, né, o problema da quadratura do círculo, ele era um problema que tinha motivos práticos, que era, tipo, tentar calcular a área de círculos. E aí é impossível fazer esse tipo de coisa. Não sei se você está satisfeito com a resposta. Sim, Arthur, muito obrigada. Eu até fiz um comentário ali que, quando você foi falando, eu lembrei das aulas de números complexos, quando a gente calcula as raízes dos números complexos e acaba vendo os polígonos, né, gerados pelas raízes. Então, é um caminho para você, não sei como construir um polígono com régua e compasso, então eu posso fazer o caminho algébrico de calcular as raízes e sai, né, de lambuja ali, de brinde, um polígono desenhado. Mas eu vou usar, assim, tudo que eu aprendi hoje, assim, né, nas minhas aulas, vou tentar incorporar isso nas aulas ali de números complexos e tal, para fazer uma relação com a geometria. Muito obrigada. Em especial no seminário de amanhã, a gente vai fazer exatamente isso. Eu vou construir o pentágono regular usando a construção algébrica, né, usando as ferramentas algébricas. E daí, se der tempo, eu pretendo falar também da construção do Gauss, né? Ou pelo menos mostrar que o polígono de 17 lados é construtível. Isso não é uma tarefa muito simples. A gente não vai conseguir construir. Mas você vê que é exatamente isso que você falou, assim. O que você consegue fazer é provar que o cosseno de 2π sobre 17... ele é uma raiz de vários polinômios assim, você consegue... Esse cara é um múltiplo de outro, que daí é uma raiz de um polinômio de grau 2, e esse cara é uma raiz de um polinômio de grau 4, e assim por diante. E aí, no final, se você construir você consegue construir todos os outros usando essas ferramentas, assim, usando as ferramentas algébricas. Tem mais uma dúvida no chat. Como a teoria de Galois ajuda em encontrar números construtíveis? Bom. Eu sei como a teoria de Galois faz você dizer o que não é um número construtível. Então, não. Ajuda sim, sei sim. É o seguinte, quando você está falando de extensão de corpos, você pode falar também... basicamente, quando você está falando de extensão de corpos, para o nosso caso, né, a gente está falando de encontrar um corpo onde um polinômio minimal consegue ser fatorado. Certo? Basicamente é isso. Você está procurando isso. Se eu abrir de novo a continha aqui... Não, acho que não vale a pena abrir. Deixa eu só explicar então. Por exemplo, você quer construir o raiz quadrada de 2, certo? Você procura o polinômio minimal do raiz quadrada de 2. O polinômio minimal de raiz quadrada de 2 é x² menos 2. Esse cara é polinômio minimal em quê?
você vai olhar quais são as raízes desse cara. A raiz desse cara é mais ou menos raiz quadrada de 2. Ah, esse não foi muito legal, né? Talvez um polinômio um pouco melhor, talvez... Bom, não importa. Pensa num um cara que tenha um polinômio que tenha mais raízes, certo? E que seja irredutível. Sobre quê, né? Mais raízes. O que você faz é que você vai construindo as extensões desse cara, as extensões de Q, usando as raízes do seu polinômio minimal, entende? E aí, cada vez que você coloca uma raiz a mais, você faz uma extensão, você vai aumentando essa torre de extensões. E aí, quando você chega até o corpo que tem todas as raízes do seu polinômio minimal inicial. Esse cara a gente chama de corpo de decomposição do seu polinômio minimal, certo? E o ponto é que quando você vai estudar o grau dessas extensões intermediárias que você fez, aí o Galois definiu um cara chamado grupo de Galois, o grupo de Galois do polinômio. E o grupo de Galois é basicamente... O grupo é um grupo que age sobre seu corpo de decomposição, sobre essa extensão, mas que ele fixa os anteriores, entende? Ele mexe no seguinte, mas ele fixa o anterior. E a gente consegue, então você vai estendendo o corpo, vai construindo esses grupos de Galois, e a ideia é que cada um desses grupos de Galois, você consegue, eles estão encaixados um no outro, e você consegue estudar esses encaixes, entende? Assim, será que um é normal no anterior? Será que o próximo é normal no anterior? Essas coisas de subgrupos que você, enfim, quem já viu teoria de grupos sabe do que eu estou falando. E com isso você consegue dizer se de fato o grau das extensões é 2, 4 ou alguma coisa diferente. Então, tem um exemplo. Deixa eu ver aqui. Aqui, esse cara. Eu estava estudando exatamente isso. Então, cadê? Compartilhando tela. Essa daqui. Show. Então, por exemplo, se você pegar esse polinômio minimal aqui, o x ao quadrado menos 6x mais 3, ele é irredutível e o grau dele é 4, certo? Então, a princípio, você fala, bom, as raízes desse cara são todos números construtíveis. Mas o fato é que não vão ser números construtíveis, porque, bom, uma das raízes desse cara é esse bzinho aqui, que está dado em função desse alfa, e esse alfa tem uma raiz cúbica. E raiz cúbica você não consegue fazer. E aí, é o mesmo espírito. Você vai subindo as construções, né? Você vai construindo aquela cadeia de extensões, e aí, em algum momento, você teve que fazer um salto de... você acaba tendo que fazer uma coisa... eu vou dizer de grau 3, mas é que, enfim, é uma escolha que você faz. Você pode fazer por outro caminho e aí só teria coisas de grau 2. Mas, enfim, aqui, então, você tem um cara que tem grau 3, e aí o grupo de Galois poderia te dizer isso, entende? O grupo de Galois te diria essas coisas. Enfim, aqui tem toda uma discussão exatamente sobre isso, do cara falando do grupo de Galois, né? Então, ó... se você acabar acontecendo de ter uma raiz irredutível, né? Um polinômio irredutível de grau 4, com um grupo de Galois S4, então as raízes vão ter raízes que não são construtivas, Por exemplo, se você pegar esse polinômio aqui, ó, x² mais 8x mais 12, ele prova aqui que você também não consegue, ele também vão ter raízes não construtivas, entende? Então, desse jeito, a teoria de Galois, eu disse que ela me dá números construtivos, mas na verdade ela me dá mais condições para eu determinar se alguma coisa é construtiva ou não, entende? Por exemplo, desse jeito. Deve ter outras maneiras de fazer, eu não sou muito afiado em grupo de Galois, eu me dei muito mal nessa parte, mas enfim, esse é um exemplo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Digo, se você está satisfeito com a pergunta. Com a resposta, perdão. Show. Mais alguma pergunta? Bom, acho que é isso. Muito obrigada, Arthur. Amanhã a gente vai dar continuidade aos mini cursos. E amanhã a gente também vai ter uma palestra da professora Elisângela de Campos sobre o futuro da educação no cenário da pandemia.
e também uma mesa redonda com os professores do Departamento de Matemática, o Kleber, a Elizabeth, o Marcelo e a Paula, sobre desafios da profissão de professores pesquisadores. Todas essas informações vocês podem encontrar no site do PET, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada, até amanhã, pessoal.